Olá pessoal, eu estou aqui com uma matéria de jornal sobre um policial militar que entregou o próprio filho à justiça, dando um exemplo. Né? A matéria diz que o PM leva para a delegacia o próprio filho, que chegou em casa com carros e celulares e cordões roubados. Vamos para a questão. A polícia militar hoje ela pede, né, como referencial exemplos como esse. Ou seja, nós, em vista desse fator, temos uma razão a mais para respeitarmos a nossa polícia e para torcermos por ela. Né? O exemplo desse policial militar surge como antítese ao fator de que toda a polícia militar é aquele que se imagina. Não, de modo algum. Não. Nós temos uma grande parcela, creio que a maioria, de uma parcela boa, exemplar, assim como esta que hoje nos surge como exemplo. No grosso da antropologia da questão, nós podemos dizer que existem fatores e circunstâncias que tornam carecente um melhor estruturamento e um melhor reaparelhamento do policial militar. Além das circunstâncias que envolvem o efetivo de trabalho, a carência de estrutura, um soldo digno, nós temos a questão da viabilização de um histórico de culturas que sejam favoráveis à reestruturação do quadro dessa instituição. Porque nós não sabemos como o policial ele é treinado. Existe uma dúvida quanto à relação do parâmetro da estrutura que a instituição disponibiliza para a educação do elemento quanto policial. O que ele aprende na corporação? Qual é a grade disciplinar da corporação? Essas coisas são de certo modo interrogativas. Partindo desse princípio, nós temos nesta referência, nessa reportagem, um elemento extremamente positivo, onde o cidadão, o policial militar, se põe acima do cumprimento do dever. Né? Ou seja, o código de honra para o policial militar, que hoje demonstra com este exemplo o que ele realmente deve representar para a sociedade. Não só o policial militar, mas um pai exemplar, um homem honrado, que traz orgulho para a farda. Esse orgulho para a farda é extremamente relevante nessa nossa ciclotimia de cultura. Quando falamos de ciclotimia de cultura, nos referimos à questão da corrupção, da hediondez da violência urbana, do alto grau de peculiaridade da criminalidade e do elemento de risco que todo policial militar corre no seu dia a dia. Este policial, ele dá exemplo para bem além do cumprimento do dever. Porque quando ele levou o seu filho para a justiça, ele automaticamente estabeleceu o pressuposto de que ele acredita na lei, ele acredita na justiça do qual ele é representante. Esse é um outro dado elementar extremamente positivo para a polícia.
E para nós, como cidadãos comuns, né, acreditarmos na justiça estabelece, acima de tudo, o elemento de comprometimento e responsabilidade que a justiça passa a adquirir, né, sobre essa circunstância, ou seja, um compromisso, né, com a sociedade de cumprir o seu dever. Né? Assim como nós temos o compromisso de sermos pessoas honradas, pessoas dignas e honestas. Este jovem talvez aprenda, né, com esta atitude de seu próprio pai, algo que na vida ele jamais imaginou que fosse acontecer. Né? Então, quer dizer, nós temos, né, aqui não só um elemento, mas um exemplo muito forte que irá ajudar como referencial. Né? E eu creio que é um diagrama, né, diferenciado, né, desse personagem, que além de policial militar é um pai, que com esta atitude confirma que não corrobora com a corrupção e nem com a criminalidade. Né? Seja ela de que lado for. Porque ele agiu, né, em defesa da lei, cortando na própria carne o elemento que se torna nocivo à sociedade, no caso o criminoso. Né? Fica aqui o nosso parabéns, né, a este policial militar e os meus votos sinceros de que o seu filho possa se recuperar o quanto antes para, muito em breve, não só justificar a atitude do seu pai, mas se transformar num motivo de orgulho para o seu próprio pai. Porque eu tenho certeza que esse pai, esse policial militar, merece como resposta a plena recuperação de seu filho. Fica aqui, eu falo em nome da sociedade, né? Deixo os meus votos e o meu carinho pela atitude desse policial militar, né? Ou seja, em contrapartida é um dado triste para um pai, né? Ter que entregar o próprio filho, que é um criminoso, para a justiça. Mas eu acredito na justiça, eu acredito nos bons frutos desta atitude. Né? Em contrapartida, eu creio que ele tem muito a ganhar, porque trouxe para a sociedade um exemplo sem precedente, não só de representante da justiça, não só de representante da lei, mas de cidadão, né? Que com essa atitude demonstra que respeita a lei e respeita a ordem e está acima dos códigos de honra, né, de uma corporação. É um representante máximo do cumprimento do dever. Em nome da Polícia Militar, em nome da sociedade, eu deixo meu parabéns a esse cidadão que, para mim, é um exemplo tácito de que vale a pena acreditar na lei, na justiça, na ordem e na honra. Ainda mais vindo de quem veio, de um policial militar, o seu representante mais elementar. Até a próxima.